Olha, gente, diante das críticas de parte do Congresso Nacional, sobretudo da bancada feminina, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que foi obrigado a vetar o projeto de lei que garantia a distribuição de absorventes gratuitos para mulheres de baixa renda em função de um possível crime de responsabilidade. Paulinha, esse veto foi bem polêmico, né? Vamos entender aí o que aconteceu. O Bolsonaro sancionou o projeto, então criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, mas ele vetou os artigos que, de acordo com os autores do projeto, davam o verdadeiro significado a ele, né? Então, ele vetou o artigo 1, que previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos, e o artigo 3, que estabelecia a lista de beneficiárias. Seriam elas: estudantes de baixa renda matriculadas em escola da rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, mulheres apreendidas e presidiárias recolhidas em unidades do sistema penal e também mulheres internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. Então, essas seriam as beneficiárias. Bom, o presidente vetou também um trecho que incluía os absorventes nas cestas básicas, distribuídas pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O Bolsonaro argumentou, principalmente, que o projeto aprovado pelo Congresso não previu fonte de custeio para essas medidas. A deputada federal Tabata Amaral rebateu o presidente. Vamos ver um dos posts da Tabata. Ela disse assim, diferente do que foi justificado, o PL especifica claramente a fonte de recursos que viriam do SUS, Fundo Penitenciário e também da Educação, no caso da distribuição em escolas. 1 em cada 4 meninas faltam às aulas por não terem absorventes. Isso sim contraria o interesse público. A Rafa Brites, que foi repórter da Ana Maria Braga, tem 2 milhões de seguidores, ela também é palestrante, escritora, fez um vídeo falando aí a respeito dessa decisão do presidente. Vamos conferir. Visava distribuir absorventes para as mulheres pobres, que passou na Câmara, que passou no Senado. Esse crápula desse presidente hoje vetou. E a gente não pode deixar isso passar. Isso representa muito para as mulheres. Isso é saúde pública. Quando mais da metade de um país menstrua e muitas mulheres, 6 milhões de mulheres, não têm acesso ao absorvente, elas colocam miolo de pão, elas colocam um jornal, elas colocam um tecido qualquer. Existe evasão escolar. 1 a cada 4 meninas deixa de ir para a escola quando está menstruada, porque ela não tem dinheiro para comprar um absorvente, é algo muito caro. Então, se isso não é saúde pública, se isso não é de interesse de todo um país, não só das mulheres, mas de todo um país, realmente, eu não sei mais o que esse governo quer. E aí ela pede também para as pessoas se mobilizarem no sentido de que esse veto caia. E a deputada Tabata Amaral pediu, inclusive, para o presidente do Senado pautar essa questão de derrubar o veto do presidente o quanto antes e que integrantes da Câmara se posicionassem em relação à pauta. Olha o que disse a Tabata. Quando o Bolsonaro diz que não há recursos para esse programa, eu queria lhe lembrar que esse é o governo que mais distribui emendas parlamentares. Quando o Bolsonaro diz que esse programa não cabe no SUS, eu queria lhe lembrar de cada mulher que se interna com uma infecção grave. E, bom, tinha um pouco mais esse discurso, acho que a gente teve um probleminha aqui com o vídeo, mas senadores já se posicionaram publicamente em relação a esse interesse de derrubar mesmo o veto. Então, Zenaide Maia, Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira, a líder da bancada feminina, a senadora Simone Tebet, todos esses já se posicionaram e têm o interesse de derrubar esse veto no Congresso, o veto do presidente a esses pontos aí do projeto da Tabata. Muito bem, Paulinha. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Até você como um gentleman aqui da nossa bancada, um cara que conhece, que sabe muito bem de política, o Brasil ele pode se resumir no seguinte sentido, né, Zé? Não tem muita discussão quando a gente fala de 40 milhões de reais para auxílio paletó, quando a gente fala de aumentar 2 bilhões de reais de fundo eleitoral para 6 bilhões de reais. Isso aí a gente praticamente mal discute, né? Eles vão lá, fazem e está tudo resolvido. Agora, quando é uma medida assim, com um valor, se a gente comparar, obviamente, com outros valores, como esse, por exemplo, do fundão eleitoral, valor pequeno, são 80, 85 milhões de reais, para beneficiar a mais pobre, né, Zé? Aí não tem dinheiro. Essa história, ela vai continuar assim, Zé? Ah, vai. Olha, Paulo, você sabe que eu tenho uma origem humilde lá do interior de Minas, de Medina, o Vale do Jequitinhonha, né?
E o diferencial na vida é estudar. Eu fui estudar, mas continuo. Quando eu cheguei, continuo sentindo como sentia antes. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu prometi para mim mesmo não acabar com o meu critério de indignação, a minha capacidade de ficar indignado. Eu descobri na Câmara dos Deputados que se gastava mais em água mineral do que todo o orçamento da minha cidade. 10 vezes o orçamento da minha cidade, com problemas diversos e tal, com a água mineral. Lá para a gente, a água mineral é um luxo, né? E depois, logo depois, eu aprendi a subjetividade. Por exemplo, eu assisti um banqueiro ou um ex-banqueiro, o banco dele quebrou e ele saiu chorando do Congresso Nacional, como vou viver com um prolabore de R$100 mil. Aí, R$100 mil por mês é muito dinheiro, não é não. Se você tem 2 jatinhos, tem 3 casas funcionando, que você pode chegar em qualquer uma, R$100 mil não dá não, você vai passar muita dificuldade com R$100 mil. Então, são várias dificuldades até chegar nesta grande dificuldade, mas existem outras. O que eu acho, assim, não falta dinheiro, falta opção política. Eu acho demais votar uma lei para isso. E aí é que eu entro numa categoria rara no Brasil, é que detesta deputado presente. Quando esse plenário enche, Paulo, vota contra nossos interesses. Sempre. O que precisava disso aí? Isto não precisa de lei, de tão óbvio que é. Não precisa de lei. O que precisa de uma ação dos municípios e dos estados, mais dos municípios. Por que não os prefeitos do PDT, os prefeitos do PT não adotam isso aí? Fica barato para o município e não é proibido, apenas não tem lei obrigando. Então, assim, a demanda é mais do que óbvia, é mais do que necessária. O que eu acho estranho é ter uma lei nacional, uma lei federal para regulamentar uma obviedade tão grande. Esta é a realidade. Se o PDT reclama, a Tabata é mulher de um prefeito de Recife. Vai lá em Recife e vê se o prefeito está adotando isso. Zé, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Ótimo final de semana. A gente se vê semana que vem. Muito bem, obrigado. Valeu, Zé. Abração. Eu acho que essa história do absorvente, ela precisa ter alguns pontos, eu acho, que são importantes da gente discutir. O primeiro é o seguinte: vi muito homem palpitando como se fosse o dono da razão sobre essa história, e a verdade é que homens não fazem ideia do que é uma menstruação. Eu, pelo menos, não me sinto à vontade de dizer o que é para uma mulher uma menstruação. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem que ter, eu acho, um pouquinho de humildade, principalmente nós homens, em relação a isso, de ouvirmos o que as mulheres pensam a respeito. E deixar a ideologia de lado. Deixar a ideologia de lado, né? e realmente sentir o que é a aflição de uma mulher em relação a isso, né? Como é que é esse processo. Isso. O segundo ponto é a questão orçamentária, porque não há quem consiga me convencer que não tem dinheiro para isso no Brasil. Pois é. Vocês conseguem me convencer dizendo que não, isso não tem menos dinheiro? De 100 milhões de reais, que, do ponto de vista dos gastos que o Estado faz, é pouco. E como a Tabata estava falando, muitas dessas mulheres que ficam sem absorventes acabam contraindo uma infecção, tem que ir para o hospital público e vai gerar mais gasto público. Deixam de ir para a escola. Deixam de ir para a escola. E aí alguém pode dizer, nossa, mas é barato, não é tão caro assim. É que às vezes, né, gente, a escolha entre comprar o arroz e feijão para a família e um absorvente, né? E muito louco, porque tem filmes na Netflix, inclusive, Padman é um que vocês podem assistir, um filme indiano muito legal, Absorvendo o Tabu, um curta documental que inclusive ganhou Oscar, e que trazem ali a situação em relação à menstruação na Índia, que ainda tem toda uma questão religiosa e social, de muito preconceito, né? E aí eu ficava pensando, nossa, que bom que o Brasil está tão distante disso, né? Que bom que o absorvente chega a tantas classes sociais. E aí a gente vê os números apresentados pela deputada, esse número de que 1 em 4 mulheres não vai para a escola no período menstrual, isso é sério, gente, sabe? Isso é sério. Ah, não, mas aí o governo não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. A pessoa vai menstruar até os 45, 50 anos. Né? Desde a menina que está na escola até as pessoas idosas não, mas assim, mais velhas, elas vão estar passando por isso
Ah, não, vamos ensinar a pescar para ver quando essa pessoa vai poder comprar um absorvente e vai deixar de ir para a escola. E vai passar por tudo isso, essas infecções. Gente, tem história de usar miolo de pão. Isso miolo é de triste, pão, né? sabe? Que é isso? Ah, não é essencial. Não, se vira, não compra, não é tão caro assim. Sei lá, eu acho que a gente devia repensar um pouco, sabe? Agora é isso, o orçamento, não está descrito no projeto, o projeto dá a entender, sei lá, errado. Eu acho que está descrito. A Tabata mostra ali que está descrito em 3 pontos aonde poderia ser financiado esse projeto. Então, por quê? É pobre? Não. Claro que não. Você está falando agora, por quê? Por quê? Não, nós estamos tentando discutir. Duvido que alguém seja tão insensível a vou vetar porque eu detesto pobre, eu não quero dar ninguém falou isso aqui. Mas no projeto está discriminado de onde vai sair o dinheiro. Eu li o projeto. Eu quero ouvir a nossa outra mulher da bancada sobre esse tema. Olha, realmente é muito triste ver essas meninas que faltam na escola porque não tem absorvente, né, para conseguir frequentar a escola. Só que assim, antes do Bolsonaro assumir, metade da população não tinha acesso ao saneamento básico. 40 milhões de pessoas não tinham água. Então, eu sou da teoria de que a partir do momento que o país começa a gerar mais riquezas, ter menos miseráveis, ter menos pessoas na miséria. E é assim que a gente vai trabalhando. O país gerando riqueza, menos pessoas na pobreza, e com isso a gente vai conseguir ajudar aqueles que ainda não conseguiram sair da extrema miséria. Mas o Estado, ele quebra as pernas para te dar a muleta. Eu sou completamente contra. Eu sou da visão que tem que ensinar as pessoas, tem que dar oportunidade para as pessoas, para elas andarem com as suas próprias pernas. Mas não é o que o Estado quer. O Estado quer cada vez mais as pessoas dependentes dele. Tanto é que o PT ficou mais de 14 anos no PT com isso, né? Quebrava a perna das pessoas, dava muleta e aí a pessoa ficava super agradecida pela esmola que o governo dava. E não é isso. O governo tem que dar o peixe e ensinar a pescar, sim. Ô Zoe, mas nesse caso, o que a Zoe está querendo dizer é que a política liberal ela tem que ser conduzida no combate à pobreza. E quando você combate a miséria, a pobreza, quando você combate a miséria, obviamente esses problemas vão ser solucionados. Exatamente. Eu acho que você está super certa nesse sentido, pensando num projeto de país a longo prazo. Só que nesse caso específico da menstruação, nesse caso específico do absorvente, eu não consigo ver uma solução a longo prazo disso. Porque a criança, a adolescente mais jovem, aquela que está na escola, ela está com sangue escorrendo na perna. Tem vários programas assistenciais, Paulo. Não dá para parar e falar, não, a gente vai conseguir resolver isso. Tem um tanto de coisa que falta, Paulo. Tem um tanto de coisa que falta, Paulo. Não é só, né? Você vai dar tudo de graça? Essa que é a questão. Eu posso melhor não fazer nada. Então é melhor não fazer nada. Não, esse é o ponto. Esse é o ponto. Da onde sai esse dinheiro? Me diz. Zoe, da onde sai 6 bilhões de reais? Deixa eu responder. Deixa eu responder. Que os ricos, Paulo. Deixa eu responder. Deixa eu jogar um tempero na sua fala. Na minha avaliação, a direita brasileira peca em não ter um discurso social. Peca muito. Vou te responder. Muito. Enxerga o social. Olha, ninguém é contra dar absorvente para as pessoas mais pobres. Ninguém é contra dar comida para as pessoas mais pobres. Ninguém é contra dar escova de dente para as pessoas mais pobres. Ninguém é contra dar roupa para as pessoas mais pobres. Ninguém é contra dar sabão para as pessoas mais pobres. Mas, eventualmente, quando você pega um utensílio, e todos esses que eu disse são absolutamente essenciais à saúde pública, você faz o quê? Um programa emergencial que pode ser um auxílio emergencial na pandemia, um Bolsa Família, que paga R$500, um auxílio emergencial que custa R$600, um auxílio gás que custa R$100, uma série de auxílios que, eventualmente, vai fazer com que o pobre, o miserável, possa ter possibilidade de comprar um absorvente. Um pacote de absorvente custa R$8, com 32 unidades, dá para um ciclo menstrual de 2 meses, praticamente. Então, assim, é muito barato, sim. Pessoas miseráveis não têm acesso. Mas esses itens essenciais, sabão, escova de dente, fio dental, que seja, absorvente, estão inclusos em pacotes emergenciais. O que o capitalismo deve fazer
eu concordo, é dar oportunidade de emprego, de trabalho, de subsistência para a pessoa conseguir comprar esses itens por conta própria. Agora, não sou tão insensível de dizer que eu sou cego à miserabilidade brasileira e achar que alguns itens essenciais têm que ser dados, inclusive, como camisa de Vênus. Mas esses itens, ô Joel, Paulo, Paulinha e Zoe, esses itens estão comportados nesses vários auxílios emergenciais, sociais, assistencialistas que são dados pelo governo. Já diminuiu o auxílio, o que me incomoda é você pegar um item, absorver. Você acha que o governo é tão ruim assim de negar absorvente para as pessoas? Eu tenho uma hipótese. Deixa eu só completar, que isso é importante, antes que me entendam mal. Você acha que algum governo é tão cruel, tão canalha a ponto de negar absorvente para as pessoas, assim como não é tão cruel de negar sabonete, escova de dente, fio dental, roupa, comida, mas eventualmente esses itens estão compartimentados em auxílios emergenciais e auxílios assistencialistas. Se o governo diz que não tem dinheiro, eu acho que poderia até ser readequado essa fonte de dinheiro de alguma forma para que não pese no orçamento e que não pese num crime de responsabilidade fiscal. Agora, que existem programas assistenciais em que esses itens assistenciais estejam compartimentados, existe. Então, eu acho que é perigoso a gente fazer um discurso populista aqui, pegar um item, o governo nega sabonete, o governo nega arroz e feijão, o governo nega... São vários itens. São vários itens que estão compartimentados em programas assistenciais. O problema é que você não menstrua. Esse é o problema. Esse não é populista, cara. É você simplesmente... Posso trazer? Eu não menstruo. Eu tenho dente. Eu não menstruo. Eu não sou populismo. Eu tenho dente. Eu preciso de escova de dente. Você está querendo comparar escova de dente? O governo distribui. Sim. Peraí, nada a ver. As pessoas têm dente. Os miseráveis não têm dinheiro. É horrível ser dependente do Estado, cara. Eu venho de um país onde o Estado controla tudo. Lá em Cuba a gente não tinha acesso a papel higiênico nem... Mas não vai controlar sorvete, por exemplo. Não é ser dependente do Estado. Posso falar? Não dá pra depender do Estado. Não dá pra depender do Estado. Turma, por favor. Não é o fato do Estado fornecer para jovens de baixa renda um absorvente que vai nos transformar numa ditadura cubana, tá? Esse é o primeiro ponto importante. Não estou falando isso, eu só estou falando dos males do Estado controlado a sua vida. Ele ouviu você falar. Peraí. Isso também não é controle do Estado sobre a vida. Isso é garantia. Agora, o ponto é o seguinte. Para muita gente no nosso país, para muitas crianças e jovens, a escola diária é também, por exemplo, o espaço e o momento em que eles têm a garantia de que terão uma boa refeição diária. Nem sempre tão boa. A gente sabe a precariedade que é, muitas vezes. Também. As escolas têm merenda, cara. As escolas têm merenda. Peraí. Deixa eu falar. Joel e Adriles, o Adriles e Zoe, o Joel ouviu vocês, agora vocês vão ouvi-los, por favor. A escola dá merenda, sim, para as crianças e jovens que estão ali. Está correto. Ah, não, dá o dinheiro, cada um compra o que quer. Não, a escola é um espaço que fornece a merenda. E isso é importante, e é a refeição garantida para milhões e milhões de pessoas nesse país. A escola tem que ter outras condições. A escola, se a gente está falando de oportunidades, que a gente quer dar oportunidades para as pessoas, a escola, a educação básica, é a grande oportunidade para milhões de pessoas melhorarem, talvez isso, um pouco, um tanto, subirem na escala social e conseguirem uma renda digna com o seu trabalho. Mas sem educação isso não acontece. Ora, a menstruação, para muitas famílias, para muitas jovens mulheres, para muitas meninas, a menstruação é um evento que, se acontece e ela não tem ali o absorvente, ela vai faltar na escola. Inclusive, isso não é uma ocorrência rara, isso é uma ocorrência comum. Eu convivo com mulheres de renda média, renda alta, e mesmo para mulheres de renda média e alta, se elas estão numa situação qualquer e tem a menstruação, mas não tem o absorvente ali disponível, é um problema para elas. Mas elas têm dinheiro, elas podem facilmente ir numa farmácia e comprar o absorvente. Para uma menina de baixa renda, para quem a escola é inclusive o lugar que vai garantir inclusive a segurança, alguma segurança alimentar para ela, isso que parece tão pouco para quem tem recursos, pode ser muito. É a diferença de ir ou não para a escola, é a diferença de fazer uma gambiarra ou não com um pano não adequado, com um miolo de pão, com medidas
para conter a sua menstruação, que trazem riscos à saúde, que trazem infecção e que depois essa mesma pessoa com infecção vai representar custos para o SUS. Então, Adri, espera aí. Eu não acredito nesse papo de não tem a fonte. Porque primeiro que estava descrito no projeto, segundo que o governo dá gastos muito maiores com muito menos justificativa. A gente não aprovou aumento de bonificação de militares em 26 bilhões de reais e ninguém ficou, não, mas não tem fonte. Fez-se, porque se considerou aquilo uma prioridade e foi feito. Se a coisa é uma prioridade, ela é feita. Agora, por que será? Isso eu acho uma pergunta boa da Adri. Tá bom, vou fechar. Por que será que o presidente foi contra isso? Ele é perverso, não sei o quê. Eu acho que não. Sabe o que eu acho que acontece? Estamos num momento tão polarizado, em que a bolha de loucura paranoica atinge tal ponto em certos lugares, que circula ao redor do presidente o seguinte discurso: isso aí é assistencialismo da esquerda, isso aí é maluquice. Mentira, é maluquice. A diputada federal Bia Kicis votou a favor. Isso, parabéns para Bia. Parabéns para Bia. Sabe que outra coisa que eu acho? Não pode estar acima Parabéns disso. para Bia, mas para o Bolsonaro, infelizmente, faltou. Sabe que outra coisa? Isso aí deve ser maluquice dos feministas, isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Isso impacta realmente a vida de milhões de mulheres. É uma boa medida, não é cara, tem que ser feita. Eu tenho mais 30 segundos a negação. Cada um. Tá, eu vou fazer um discurso pragmático em relação a dinheiro. Um pacote de absorvente custa R$ 8,00, dá para um ciclo menstrual de 1 mês. Um auxílio emergencial são de R$ 600. Uma Bolsa Família é de cerca de R$ 500. Você excluir um item e falar que o governo não está dando absorvente é mentiroso, é simplesmente fazer populismo. Dentro desse pacote assistencialista que se dá às pessoas, numa sociedade capitalista que é imperfeita, eu concordo, você dá dinheiro para a pessoa, é muito mais interessante do que dar o absorvente em si. Não faz a menor diferença. Zoe Martins, dá para fechar em seguida a Paulinha. A base do governo votou a favor, tá? E o Bolsonaro só vetou porque realmente não tem dinheiro, assim como o fundão, também vetou o fundão. Então, não, aumentou, né? Vai aumentar 2 bi. Mas não tanto como queriam. Mas 2 bi tem, 80 milhões não. Ok, bom, mas não é culpa do Bolsonaro, é culpa de todos os políticos, né? Porque a esquerda também. Eu tô querendo discutir prioridade. Tem 2 bilhões para campanha eleitoral, pois é, não mas tem 80. É culpa do Congresso ou do Bolsonaro? Vocês aqui têm uma neura de jogar tudo na culpa do Bolsonaro. Eu tô falando assim, é a culpa do Estado. Eu tô aqui discutindo o que é mais prioritário. É só isso. Eu sou completamente contra o fundão eleitoral. Eu sou contra o fundão eleitoral. Só que não depende só do Bolsonaro, infelizmente. Mas sabe quem fez o absorvente? O discurso de que não tem dinheiro não cola. Mas tem dinheiro para dar Bolsa Família, que comporta vários absorventes, sabonete, comida, roupa, gente, esse negócio ele pode abrir mais uma brecha para mais corrupção. Quem me garante que vai chegar até a mulher do sertão, por exemplo? Boa, Zoe. Vários serviços públicos, o dinheiro chega no bolso da pessoa. Escola pública, Zoe. O dinheiro chega no bolso da pessoa. Vários serviços que o Estado presta, a maioria é ruim. A qualidade desses absorventes seria muito ruim. Muito melhor do que nada. Seria desviado para a corrupção. Dá o dinheiro. E seria desviado para a corrupção. Então você é contra a merenda. Então você é contra a merenda. Mas é diferente. A criança tá lá. A criança tá lá. Você acha que a mulher do sertão vai receber? Peraí. O problema é que vocês não leram o projeto. Esse é o problema. Vocês não leram o projeto. O projeto é o seguinte: o absorvente é distribuído na escola, diretamente para a criança. Vocês não sabem do que vocês estão falando. Então vamos pegar os fatos aqui. Já teve desvio de recursos aqui na merenda. O que você está querendo dizer é que tudo pode ter roubo. As privatizações do Tarcísio pode ter roubo também. Tudo tem roubo. Para com isso. O discurso da Zoe é muito impertinente. É mais um elemento que pode haver corrupção. É muito melhor você dar dinheiro no bolso da pessoa, do pobre, da menina, da família, para que ela possa ter dinheiro. Não, você dá o dinheiro para a pessoa. R$500 de Bolsa Família, pegar 8 e comprar uma vez por mês um pacotão desse tamanho de absorvente que dá para 2 meses de ciclo menstrual. A direita não tem discurso social, isso vai custar caro. A base do governo votou a favor. Votou a favor do absorvente, Paulo. Não cola esse negócio. A gente está fazendo uma discussão populista aqui que a oposição vai adorar. Social para a direita, hein? Não falta. Dar dinheiro no bolso do pobre é muito mais A base interessante. do governo votou a favor. Corona Voucher, Bolsa Família, eu sou a favor. Vocês já defenderam bastante o governo, já entendi.
rapidamente, Passar pra Paulinha, só por favor. corrigindo um dado aqui, o Zé Maria trouxe um dado que o João Campos, que é o prefeito da cidade do Recife, não implanta isso na cidade dele. Algumas pessoas nos escreveram aqui, pessoas do Recife, do Pernambuco, e de fato, lá, desde julho desse ano, existe o programa Ciclo de Cuidado, que atende a 17 mil alunas carentes das escolas que recebem absorventes de graça nas escolas públicas do Recife. Só trazendo aqui também esse dado para vocês. Muito O bem. estado de São Turma, Paulo fez também, olha né? só. Fez essa regra.